é dificílimo ver esse vídeo sem sentir uma vontade gigantesca de bater toda arrepiada. De bater no vice-reitor, né? É muito difícil. Fazer todo um relaxamento ali do lado da Miriam, né? Porque realmente dá vontade de fazer um uso muito produtivo do tijolo. Mas, enfim, a gente estava conversando lá em cima sobre a possibilidade da gente organizar essa atividade hoje com vocês, estudantes, professores que estão dando aula no horário de hoje, né, terça-feira à noite. E aí, tentar retomar um pouco o que foi a aula pública de ontem, né, atendendo a pedidos, né? Tentar retomar um pouco a discussão que a gente estava construindo ontem lá na ocupação. E aí também fazer a conversa a partir do vídeo que a gente acabou de assistir. Tá? A primeira questão que eu queria destacar, e destaquei ontem também, é para que a gente perceba a capacidade do movimento estudantil de articulação das pautas mais amplas, das pautas mais gerais, contra a expansão precarizada que tem sido implementada pelo REUNE, em defesa de uma política de assistência estudantil, verba pública para a educação pública, e dessas pautas gerais também trabalhar as pautas específicas, né? No nosso caso, contra a Via Orbe e Via 100, a retomada do plebiscito contra os cursos pagos, quer dizer, essa capacidade do movimento que a gente está vendo e vivendo na Universidade Federal Fluminense, mas que também faz parte de um movimento mais amplo, né? Como vocês viram, tem várias universidades federais que estão vivendo essa mesma experiência de luta e de organização através das ocupações, das manifestações, né? Na articulação das pautas mais amplas e das pautas específicas. Isso tudo que a gente veio vendo e vivendo mostra um segundo elemento que, na minha opinião, é importante. O que a gente está vendo é a disputa entre projetos antagônicos de educação e de universidade. Né? Aqueles sujeitos políticos que defendem uma educação privatizada, a privatização do conhecimento, a massificação da formação profissional, a desqualificação dessa formação profissional, junto com a intensificação do trabalho docente, e os sujeitos políticos, individuais e coletivos que defendem, de fato, a educação pública, gratuita, de qualidade, que tenha no horizonte as demandas, as lutas históricas dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores. Então, é isso que está em disputa. E o REUNE, como programa de expansão e de reestruturação da universidade, faz parte também dessa disputa. E esse é um terceiro elemento que é importante para a gente conversar. Entender o conjunto de ações que vem reconfigurando a educação superior brasileira já há bastante tempo. Né? Se a gente for analisar a história da educação superior brasileira, perceber como essa história é marcada por essa disputa entre concepções antagônicas de educação e de universidade, e como, na atualidade, nos anos de 1990, na primeira década do novo século no Brasil, essas ações vão atuando no sentido de reconfigurar o papel da universidade. Uma universidade que vem sendo reduzida, para usar uma expressão do Banco Mundial, que a gente fez referência ontem na aula pública, como educação terciária, ensino terciário. O que é ensino terciário? Qualquer curso pós-médio. Quem já foi meu aluno ou está sendo meu aluno, certamente já viu, ouviu essa crítica que eu sempre faço, né? O que é o ensino terciário? Qualquer curso pós-médio. Curso de curta duração, curso sequencial, curso à distância, bacharelado interdisciplinar, que é um dos itens do REUNE, ciclos, cursos aligerados. Né? E aí, mais adiante, a gente fala como é que isso chega e como é que isso vem sendo implementado pela reitoria da Universidade Federal Fluminense. Né? Então, essa universidade, nos marcos desse ensino terciário, ela é uma universidade sucateada. E aí a questão que a gente levantava ontem também na conversa lá na aula pública. Qual é o papel da universidade num país capitalista dependente como o Brasil? A universidade tem que função? Né? É para quê? Para que educação? Educação para formar sujeitos políticos dóceis e úteis dentro dessa lógica, né? Dentro desse sistema que tenta conformar
cada um de nós a um determinado projeto de sociabilidade, que é o projeto de sociabilidade do capital. Então, para que a gente está aqui? Né? Todos nós, funcionários, estudantes, professores, qual é a tarefa política e pedagógica que a gente tem dentro da universidade? Então, essas ações, vocês pensem no ProUni, né? A criação, entre muitas aspas, de vaga pública numa instituição privada que deixa de arrecadar impostos e contribuições dos empresários da educação e criando isenção e renúncia fiscal, deixa de formar fundo público que poderia ser direcionado para ampliação de acesso na universidade pública. Vocês pensem na educação à distância, o boom de cursos à distância, inclusive em serviço social, cursos privados à distância, e também o processo de desqualificação dessa formação profissional. E vocês pensem nesse programa que é o REUNE de reestruturação e de expansão. O que é esse REUNE? O REUNE, ele vem operando na nossa avaliação a forma mais perversa de ataque à autonomia universitária. E aí, das várias maneiras que a gente possa pensar. Primeiro, o REUNE foi um decreto presidencial. Segundo, o REUNE estabelece um contrato de gestão entre o MEC e as universidades federais, condicionando financiamento à realização de várias metas. Metas que, se vocês forem examinar, são todas metas relacionadas com ensino de graduação. Aumento da relação professor-aluno, aumento do número de estudantes em cada sala de aula da graduação, aumento de número de turmas, de número de cursos. O foco é transformar as universidades federais em, como a gente chamava de algum tempo atrás, escolões de terceiro grau ou instituições de ensino terciário, para usar uma expressão do Banco Mundial. Tá? Então, essa lógica perversa que o REUNE traz, como decreto presidencial, como um contrato de gestão que condiciona financiamento a essas metas. Terceiro, pela forma como ele foi aprovado nas universidades. Depois, se vocês quiserem voltar para o YouTube, porque esse vídeo está disponível no YouTube. Voltem para o YouTube e digitem aprovação do REUNE na UF. E vocês vão ver como que é essa aprovação. Quem não viveu, né? Vocês vão ver no vídeo como que essa aprovação aconteceu na UF. Aquela referência que um dos companheiros fez. Né? Aprovação no Palácio da Justiça, com polícia, com repressão. Então, todas as universidades federais aderiram ao REUNE, mas aderiram na base de muita bancada, né? De muita repressão. Então, esse é um elemento importante da conversa. É uma política que vem sendo elaborada, difundida e monitorada pelos organismos internacionais como o Banco Mundial, né? Compartilhada pelos governos brasileiros, inclusive governo Lula e agora o governo Dilma, e também compartilhada pelas reitorias das universidades federais. Então, os reitores, assim como vocês viram, o vice-reitor da UF, né? Implementam essa política, dão materialidade para essa concepção de ensino massificado e desqualificado dentro das várias universidades, no nosso caso, na Universidade Federal. O que a gente vem avaliando nos estudos que a gente está fazendo no grupo de pesquisa, que está sediado aqui na Escola de Serviço Social, e também no GT de Política Educacional da ADUF, que é a seção sindical do OND, Sindicato Nacional, o nosso sindicato dos docentes das instituições de ensino superior. A gente vem percebendo como esse processo de expansão vem se dando nos marcos da precarização. Então, é uma ampliação, existe uma ampliação de número de vagas discentes, porém, a ampliação do número de vagas docentes de infraestrutura não corresponde às vagas discentes. Vamos pensar na questão da infraestrutura. Pensem nos containers. E a gente não precisa ir lá em Rio das Ostras, não. Se vocês forem aqui no IACS, vocês vão passar pelo container. Né? Ou, como o Thiago chama, uma caixa de sapato gigante. Né? Por que meu filho de 4 anos? Perguntando por que os estudantes da UF têm que estudar dentro de uma caixa de sapato. Né? Então é isso, está aqui pertinho no IACS. Então, é uma expressão dessa precarização de uma infraestrutura que vai sendo alardeada pelos reitores e pelo MEC como várias obras, né, que estão acontecendo, mas obras que não dão conta, não equivalem a esse número de vagas docentes que está sendo criada. Tá? No mesmo sentido, as vagas docentes. Mas a gente está vendo concurso público para professor, está entrando professor. Só que o que a gente tem que observar, e é o que a gente vem analisando no grupo de pesquisa,
não corresponde ao número de alunos, porque o Reúne não dá conta do passivo da expansão anterior que as universidades federais já fizeram. Então, todo o crescimento que a gente fez ao longo da década de 90, no início do novo século, essa expansão não foi considerada no Reúne. Então, tem uma ampliação? Sim. Novos professores estão entrando? Sim. Mas não dá conta sequer desse processo de expansão anterior. Tá? O que isso gera? Isso gera a intensificação do trabalho docente. Isso gera a desqualificação da formação profissional. Se vocês andarem nas universidades federais, e a revista do Andes, né, Sônia Lúcia? A revista do Andes começou agora um ensaio fotográfico, belíssimo, né? Mostrando o processo de aprovação do Reúne e essa precarização do processo de expansão nas federais. Vocês vão ver como é que esse processo está acontecendo. As salas, eu tive há 2 semanas atrás na Federal do Maranhão, salas que já estão sendo construídas para 150, 200 alunos. Tá? E para implementar a lógica do ciclo. O que é a lógica do ciclo que o Reúne propõe? A professora Kátia vai dar aula de política social para o 3º período do serviço social, da pedagogia e da letras. Então, junta 150 alunos numa sala e ela vai dar esse ciclo para todo mundo. Tá? E esse discurso, essa ação, ela vem marcada por um discurso que é muito palatável, muito sedutor, porque eles chamam isso da busca da interdisciplinaridade, da construção coletiva, do conhecimento. Então, fazem um discurso que é agradável, mas que está operando, de fato, o processo de desqualificação, tanto da formação como da intensificação do trabalho docente. Então, se a gente for observar esse processo, como ele está acontecendo no conjunto das universidades federais, a gente vai entender o significado dessas ações, a necessidade de resistência que a gente tem que construir coletivamente a esse processo de desmonte da universidade pública brasileira. E nos marcos do que a gente está vendo, né? Qual foi uma das primeiras ações da Dilma? Corte no orçamento da União. Como é que isso incide na educação? O que isso significa, por exemplo, para concurso público de docente? A forma de contratação agora é o professor temporário. Não é isso? Não é mais o professor substituto, agora é o professor temporário. O que a gente está vendo? Cada vez esse processo, quando a gente acha que não tem mais como piorar, né? Cada vez o processo piora mais. Né? Então, esse movimento de perceber esse conjunto de ações e de que nós não somos contra o processo de expansão de acesso, não é isso, mas é a defesa da expansão com qualidade. A defesa de um elemento que é central na Universidade Pública Brasileira, que é a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. A gente já tem dificuldade de viver isso, não é? Quantos estudantes aqui são bolsistas de CNPq? Tem algum aqui? De BIBIC? Ninguém? Oh, Jesus, dei um exemplo, né? E não sabia. Ó, tem uma mão lá tímida lá atrás, né? Então é isso, né? Se a gente já tem dificuldade de viver, essa lógica que empurra as universidades para que se configurem como instituições de ensino, vai aprofundar, né, essa dificuldade de inserção do estudante, também do professor, nos grupos de pesquisa e no processo de produção do conhecimento. Agora, é importante que a gente destaque, isso a gente está percebendo na análise dos documentos do governo federal, das universidades e da Andifes, que esse processo não é igual para todo mundo. Você tem um processo de aprofundamento da hierarquização entre as universidades e intra a universidade. O que eu estou dizendo para vocês? O número de vagas discentes da UF em relação ao FRJ, por exemplo, é um número muito maior. A ampliação promovida pelo Reúne aqui, ela é muito mais dura do que lá. Por quê? A UFRJ tem política de pós-graduação e pesquisa consolidada. E esse discurso que os vários reitores vão fazendo, de que a UF tem uma vocação para o ensino e para o interior. Tá? Então, vai empurrando a gente para aprofundar essa concepção de instituição de ensino. Além da relação entre as universidades, tem um processo de hierarquização dentro da universidade. Faço sempre a mesma referência. No processo de aprovação do Reúne, o professor da medicina que diz o seguinte: eu aprovo o Reúne para cursos como serviço social e pedagogia. Porque vocês podem colocar 150 estudantes em sala. Eu não posso colocar 150 estudantes dentro de um centro cirúrgico. Então, esse processo
processo de hierarquização, ele vai sendo aprofundado dentro da própria universidade. Tá? Então, é uma lógica muito perversa e que vai atravessando as universidades federais e, se a gente não consegue construir coletivamente a resistência, a tendência é, de fato, passar o rodo. Né? Provavelmente, se não tivesse essas ações, essa ocupação, via obra e via sem nenhuma resistência. Né? Derruba todas as casas, acaba com parte da creche UF, que esse é um outro elemento importante da conversa, né? Acaba com uma parte que eles chamam de pátio externo para poder fazer a construção dessas vias, além da discussão do plebiscito, enfim. Então, o que a gente vai percebendo? A discussão sobre a privatização e as ações do Reúne, né? A expansão do número de vagas nas universidades federais, não são ações que se opõem, porque esse é um outro falso discurso. O governo federal, na medida que cria o Reúne, ele está preocupado em garantir expansão nas universidades públicas. Do que vocês estão reclamando? Vocês sempre defenderam isso? Hã? Só que, o que a gente vem observando? Na análise do Censo da Educação Superior, dos próprios documentos governamentais, você tem um processo de ampliação de acesso que se mantém no governo Lula, né? O censo vai até 2010, as anotações, os dados que estão lá disponíveis. Né? Um processo de ampliação que está no setor privado, o aumento do número de instituições de ensino superior privadas e de cursos privados, também à distância, incluindo presencial e à distância, e o processo de expansão, mas precarizado, conduzido pelo Reúne. Então é importante que a gente perceba, né, a falta do professor, o container, não ter acesso à política de pesquisa, de extensão, de monitoria, não ter as bolsas. É importante que a gente perceba para além do umbigo do bloco E. Né? Tá além, isso é um projeto muito maior que chega no bloco E também, como chega no D, como chega em todos os outros. Né? Mas que está para além porque ele opera essa reconfiguração perversa. Ontem, eu levei vários documentos, né, que eu chamo carinhosamente de kit Reúne, levei vários documentos, passei, as pessoas olhavam os documentos, eu pedi para todo mundo guardar que precisava dos documentos, chegou a Polícia Federal, sumiram os documentos. Né? Fiquei arrasada. Você guardou? Isso é a mulher da minha vida. Porque eles me atropelaram de várias maneiras, né? Interromperam a aula, que é um absurdo do professor, né? Interromperam a aula e depois eu não vi os documentos. Um desses documentos é um documento da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, os reitores das federais. E esse documento é um ofício da Andifes para o MEC, pedindo, vocês sabem o quê? A revisão do Reúne. Eles querem rever esse termo de pactuação que eles fizeram e que a UF fez também. O termo de pactuação está disponível na página da ADUF, não na página da UF, tá? Mas na página da nossa seção sindical. E que indica a necessidade de ampliação das vagas até 2012. E vejam só, ampliação de vaga discente, as obras e um outro elemento que é importantíssimo dessa conversa, reformulação político-pedagógica. Como é que isso está acontecendo na UF? De todas as maneiras que vocês possam imaginar e que a gente está com dificuldade de acompanhar, porque são muitos documentos. Todos os documentos com o mesmo horizonte, o que eles chamam de flexibilização da formação profissional. E que a gente no serviço social foi na contramão, né? Porque qual é a pressão? Acabar com o COI pré-requisito, aumentar o número de disciplinas optativas e diminuir o número de obrigatórias, implantar os ciclos, que é essa história que eu falei para vocês, 150, 200 estudantes de vários cursos numa mesma sala, tá? A UF tem metas, que ela acordou com o MEC, que até 2012 vai cumprir isso tudo, tá? Então, os reitores, ao mesmo tempo que mandam esse ofício para o MEC, fazem a pressão nas unidades de ensino para que as unidades de ensino cumpram as metas. Um outro documento que circulou ontem foi um memorando circular do reitor, Roberto Salles, do Sidney, pressionando os diretores das unidades para que eles cumprissem as metas sob o risco de diminuição das verbas que vêm para o Reúne. Só que nós já vimos que a verba, né? A verba que a
a Dilma já cortou, né? Alguém tem que avisar que já foi, né? Mas não avisaram, eles ainda não entenderam essa parte. Então, é uma pressão enorme, uma pressão que chega, inclusive, para o nosso curso de serviço social, quando o curso toma a decisão de que não tem mais condição de abrir o vespertino, não por opção, mas por falta de opção, né? Não é porque a gente não quer o trabalhador e o filho do trabalhador tendo acesso à universidade pública, não é isso. É porque a gente entende que não está tendo mais condição de trabalho para que a gente possa oferecer um ensino de qualidade. O que a gente recebe depois da reitoria? Uma decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa proibindo qualquer alteração nas vagas de vestibular. Então, se vocês forem analisar os dados sobre a expansão e sobre as vagas na UF, são dados alarmantes e principalmente no interior. Aquilo, a fala daquela menina do jornalismo. O foco das reitorias, inclusive da reitoria da UF, nos polos do interior, com as ações mais perversas que vocês possam imaginar, que passam pela questão da falta da política de assistência estudantil, passam pelo container e passam por ações como professores de Nova Friburgo, da Odonto e agora outros cursos, né, que elaboram um projeto de programa de pós-graduação, que a gente sabe como isso é difícil de elaborar, todos os formulários da CAPES que a gente tem que preencher, e encaminham esse pedido para organizar um programa de pós-graduação, que significa pesquisa e pós para os estudantes do polo do interior. O que então o diretor da Odonto responde para eles? Vocês não estão entendendo, vocês foram contratados como professor reúne. Vocês sabem o que é isso? Professor reúne. O professor reúne, ele é contratado para dar aula na graduação. Vejam só, não tem nenhum embasamento jurídico. É professor, 40 horas DE, como eu, como Sônia, como Francine, como Anitta, tá? É o mesmo contrato. Só que a reitoria, chefias de departamento e direção de unidade, em alguns cursos, alocam 4, 5 disciplinas na graduação, 15 orientandos. Esse professor não consegue pesquisar nada, pensar em nada, publicar em nada, e ele vira o professor do ensino terciário, tá? Então, o que me parece importante que a gente comece a perceber? Primeiro, como esse processo está em curso, não é só na UF, é no conjunto das universidades, e chega na Universidade Federal Fluminense de uma forma intensa, porque essa reitoria assumiu o projeto de conduzir essa destruição da universidade, né? É isso que está na pauta deles, é operar essa reconfiguração nos marcos do REUNE, da Contra-Reforma da Educação Superior, e perceber a necessidade das ações coletivas. Não adianta a gente reclamar pelo corredor. A gente tem que fortalecer essas ações. Depois os companheiros, estudantes, meninos e meninas vão conversar com a gente sobre o desdobramento dessas ações e passar os informes da reunião de hoje com o reitor, mas que a gente tenha sempre no horizonte a necessidade de cobrar tudo que foi negociado hoje, porque senão fica dentro do gabinete e eles não operam assim como eles fizeram com o plebiscito dos cursos pagos. Tá? Então, enfim, é um pouco esse panorama, um pouco da conversa de ontem, um pouco